Eu acho que o Moody ainda melhorou muito pouco e é por isso que eu acho que as oportunidades são grandes, porque eu acho que a melhora da economia que vem por aí é muito maior do que as pessoas estão preparadas, o que significa que para aqueles que se posicionarem primeiro, se colocarem antes, as oportunidades são muito maiores. Eu converso agora com Ricardo Amorim, economista e apresentador. Quando que a gente vai realmente sair desta crise econômica? Eu acho que a gente já começou a sair. Os primeiros sinais de confiança já são muito melhores, os números de inflação caíram muito. Hoje mesmo saiu um dado que me surpreendeu, que no último mês, depois de 13 meses, pela primeira vez, houve um crescimento de vendas no setor de construção, que costuma ser um dos últimos a sentirem a recuperação. Os dados de varejo já estão melhorando. Então a impressão que eu tenho é que a gente já está começando a sair da crise, muito antes do que as pessoas imaginavam. Como entramos nesta crise? Cometeram um monte de erros. O governo Dilma ele conseguiu desequilibrar as contas públicas, as contas externas, a inflação e com isso ele minou a confiança da economia brasileira. Sem confiança, os empresários pararam de investir e com menos investimento a geração de emprego caiu. As pessoas com menos emprego começaram a gastar menos, o que levou a menos vendas das empresas. As empresas vendendo menos mandaram gente embora, que por sua vez diminuíram o consumo. E aí criou-se um círculo vicioso. Para completar, isso tudo levou a uma queda na arrecadação de impostos. E como o governo aumentou seus gastos, os impostos caíram, a situação fiscal ficou pior ainda. Ricardo, em uma de suas apresentações, você fez uma relação entre crises e mudanças de governo. Explica pra gente, por favor. O que eu peguei foi que eu peguei os últimos 115 anos e o que eu vi é que em todos os casos em que houve uma séria crise econômica, houve uma transição política no Brasil. Mais especificamente, no final dos anos 20, o Brasil crescia a um ritmo de mais de 9% ao ano, com o crash da Bolsa de 29 e a Grande Depressão. A economia brasileira caiu para uma média nos 3 anos seguintes de 1,5%. Nesse momento que a gente teve foi uma transição em 1930, a gente teve o início do Estado Novo, a Era Vargas, que durou até 45, que foi o segundo momento quando a economia brasileira, mais uma vez, numa média de 3 anos, o crescimento foi a zero. Aí depois disso, a gente tem uma redemocratização que vai até 64, quando também o PIB passou por uma queda significativa e, em resposta, houve o golpe militar. A ditadura militar durou até meados dos anos 80, quando, mais uma vez, o PIB caiu e com ele caiu a ditadura militar, a redemocratização brasileira. Os presidentes, com uma única exceção, até recentemente, chegavam ao final do mandato. Quem não chegou foi Collor, quando também houve uma crise econômica e o Collor passou pelo impeachment. E mais recentemente é a mesma história, quer dizer, no caso da Dilma, a queda dos últimos 3 anos é a maior acumulada num período de 3 anos em qualquer momento da economia brasileira. E aí, tchau, querida. A que você atribui o crescimento no governo Lula? Há duas coisas, ou três. A primeira, ambiente externo favorável, a gente teve aumento dos preços dos produtos que o Brasil vende, particularmente as commodities agrícolas, minerais, metálicas, queda do preço do que o Brasil importa. O Brasil é um importador de produtos manufaturados que caíram muito de preço e o Brasil é um importador de capital e o custo do dinheiro caiu, a taxa de juro mundial caiu. Tudo isso criou um ambiente favorável. Além disso, nos anos anteriores, uma série de reformas haviam tornado a economia brasileira mais competitiva e o Lula teve a sabedoria de manter a economia equilibrada. Com tudo isso, o Brasil cresceu mais. O que o governo Temer precisa fazer? Colocar as contas públicas em ordem, cortando gastos públicos. Se ele fizer isso, já é o suficiente para o Brasil entrar numa recuperação cíclica que dura pelo menos 3 anos, pode durar até mais do que isso, onde a economia brasileira vai surpreender para melhor. É o que aconteceu na história, eu estudei 180 países, dados desde 1900, e em todos os casos a gente tem ciclos de economia piorando e surpreendendo para pior, alternados com ciclos exatamente opostos, onde a economia surpreende para melhor e melhora. Como nós já tivemos 6 anos de governo Dilma de surpresas negativas, está na hora do ciclo virar. Para isso, tem que passar a preocupação com solvência brasileira. Ela passa com 2 reformas, PEC dos gastos e reforma da Previdência. Aprovando essas duas, a economia vai surpreender para melhor. Como é que você avalia a equipe dele? Eu acho que foi uma equipe montada sob medida para aprovar isso aqui. O que significa na prática? Falava-se que o governo Temer teria um ministério de notáveis. E eu brinco que é o ministério da Branca de Neve e os 23 anões. Os notáveis estão todos no Ministério da Fazenda. Os outros são políticos, que são senadores e deputados. Vários deles, inclusive, ficha suja, porque para formar uma equipe de senadores e deputados, considerando que 60% hoje de senadores e deputados estão passando por alguma investigação, não tinha jeito. E, aliás, esse é o grande
grande tendão de Aquiles do governo Temer. Tem muita gente, sim, com o rabo preso. Tendo dito isso, o Ministério foi feito para aprovar duas coisas. O impeachment, que já foi aprovado, e as medidas da área econômica, que até agora, pela primeira votação da PEC, me leva a crer que serão aprovadas. O Temer, conhecendo muito o Congresso, ele foi 3 vezes presidente da Câmara, ele sabe como funciona, ele montou um ministério que, sabendo que ele precisava aprovar medidas no Congresso, um ministério feito para aprovar as medidas no Congresso. É um momento de oportunidades no Brasil, o Mood está melhor, até por conta da Olimpíada, da Copa. Eu acho que o Mood ainda melhorou muito pouco e é por isso que eu acho que as oportunidades são grandes, porque eu acho que a melhora da economia que vem por aí é muito maior do que as pessoas estão preparadas, o que significa que para aqueles que se posicionarem primeiro, se colocarem antes, as oportunidades são muito maiores. Aquela hora que todo mundo já percebeu que as coisas são boas, a oportunidade já passou, porque aí você está entrando numa competição brutal. Agora é a história do Oceano Azul, está entrando num mar que quase ninguém entrou, o mar é só seu. Você que faz muitas palestras em todo o Brasil, qual é o conselho que você dá ao público que te assiste? Se prepare para a recuperação que vem aí, ela já está começando. Use esse finalzinho da crise que está saindo para se tornar mais forte, para conseguir aproveitar. Pensando, por exemplo, do ponto de vista de uma empresa, o que isso significa? Quando a economia está forte, o mercado de trabalho fica aquecido, fica difícil investir em melhorar a equipe. Porque o que acontece é que se você quer trazer gente nova, os salários estão muito altos. Se você quer treinar a sua equipe, você corre o risco de investir em treinamento e ter essa pessoa que você gastou para treinar sendo levada por um concorrente que oferece um salário maior. Hoje, está cheio de gente boa no mercado dando sopa, então você consegue trazer gente nova e você pode treinar a sua equipe sem medo, porque ninguém vai levar a sua equipe embora porque não está sobrando oferta de emprego no mercado. Essa é uma forma, porque com equipe melhor, você consegue ser mais inovador, gerar produtos melhores, serviços melhores, atendimento melhor e aí crescer na hora que a economia vira, que é o que eu acho que está começando a dar os sinais, e isso deve se fortalecer ao longo dos próximos meses. No médio e longos prazos, potenciais parceiros econômicos para o Brasil. Eu acho que o Brasil precisa olhar para o mundo inteiro, a economia brasileira precisa se abrir. Uma das coisas graves que aconteceu nos últimos anos é que a economia se fechou. Vou dar um exemplo prático. Eu tive com a secretária de Comércio americana num evento há acho que mais ou menos um ano, e ela me contava. Agronegócio é importante para os Estados Unidos, aliás, para o Brasil é mais ainda, mas também é importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm acordos comerciais bilaterais com 9 dos 10 maiores mercados de consumo de agronegócio. O Brasil tem com 2. A gente precisa se abrir para o... Eu estou usando o agronegócio como exemplo, mas vale para todos os setores. A gente precisa se abrir para o comércio com todos os parceiros, países desenvolvidos, países emergentes. É claro que os maiores mercados são mais importantes. Então, nesse sentido, Estados Unidos, Japão, China, e eu olharia para a Índia, que é o mercado que mais vai crescer daqui para frente, com mais carinho do que os demais. Mas todos merecem atenção. Por que Índia? Porque já é entre as maiores economias mundiais a que mais cresce, ela ultrapassou a China há cerca de um ano e deve continuar a ser a que mais vai crescer. E dado o tamanho que a economia indiana terá mais ou menos daqui a uns 10 anos, ela provavelmente vai ter um efeito na economia mundial nos 20 anos seguintes, parecido com o que a China teve nos últimos 15 anos. Ela vai passar a representar, em relação à economia mundial, a mesma porcentagem que a China tinha em 2001, que é quando ela entrou no OMC, e que causou todas as mudanças do cenário global dos últimos anos. A Índia vai causar algo parecido. Se a gente já estiver bem posicionado quando isso acontecer, a gente vai poder aproveitar mais. Ricardo Amorim, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. É um tremendo prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducascop TV.